Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, vovô, titio, titias. Como vocês estão? Olá, crianças, vocês estão bem, meninos e meninas? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a DM Cátia Azevedo, sou agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante. Estamos findando as férias escolares. A semana que vem já começa as aulas, voltamos o ano letivo, em que as crianças vão para a sala de aula, o papai e a mamãe ficam bem apreensivos, as crianças ficam bem apreensivas, e o assunto aqui é medo. A gente sente medo, muito medo. As crianças sentem medo, os papais sentem medo, a família inteira fica com medo, novos desafios, novas conquistas, novas histórias, novos amigos, nova sala de aula, novo professor, mudança de colégio, às vezes a criança vai para outro colégio, enfim. São vários assuntos que surgem ao redor e tudo isso gera medo. E o que a gente vai falar aqui é exatamente sobre isso, sobre o medo. Mas antes, eu quero deixar aqui, na palavra de Deus, no livro de Isaías 43, o verso 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Essa promessa foi o Senhor Jesus que nos fez. Ele disse que nós poderíamos passar por todas as coisas, mas Ele estaria conosco. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele está conosco, nos guardando todos os dias, nos protegendo, nos livrando, tirando os nossos medos, colocando em nós a coragem, colocando em nós os desafios para a gente poder enfrentar. E sobre o medo, eu quero falar aqui com as crianças, com você menina, com você menino, com todas as crianças que estudam, ou as crianças também que ainda não estão na escolinha, mas que já estão prestando atenção nesse vídeo, que eu sei que tem muita criança que assiste. Olha só, o medo é algo normal e natural. É muito natural a gente sentir medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Até os adultos têm medo. Os adultos também sentem medo. Sentir medo é super normal e é natural. Faz parte das nossas emoções. O medo é uma reação do nosso cérebro que nós temos, aonde a gente sente medo de alguma coisa. E isso é muito importante. As sensações, as emoções que a gente sente no nosso corpo, no nosso cérebro, foi tudo o Senhor Jesus que fez nós assim. Nós somos feitos pelo Senhor com essas emoções. Ai, tia, mas olha só, até o medo, sim, porque o medo faz com que a gente tenha limite nas nossas reações e em tudo que a gente faz. Por exemplo, se a gente não tivesse medo, a gente ia pular de uma ponte para nadar. Se a gente não tivesse medo, a gente ia entrar dentro do mar e ir andando, andando, andando até o fundo, mas a gente não vai porque a gente sente medo de afogar, a gente tem medo, não é assim? Então, o medo, ele é muito importante, porém, o medo, ele não pode ser maior que a nossa coragem, a nossa fé. O medo, ele pode existir para nos proteger, mas ele não pode ser maior. Então, você, meu amiguinho que está assistindo, se você tiver com medo de ir para a escola, nossa, eu tenho medo da minha professora nova, eu tô com medo de chegar numa escola nova, eu tô com medo porque eu vou mudar de sala. Olhe para você e pense, eu tô com medo de quê? Aí você pega esse medo e fala: não, esse medo não pode me paralisar. Esse medo não pode fazer eu ficar com medo de ir para a escola e não querer ir mais. Esse medo não pode fazer com que eu chegue na porta da minha escola e não consiga entrar. Não, porque eu tenho um Deus que me disse que está comigo e eu tenho coragem e eu vou vencer o meu medo. O medo, ele pode existir e ele deve existir, porém ele não pode ser maior. Então, a todas as crianças que estão assistindo, você que vai voltar não só para a escola, você que sente medo de outras coisas também, medo do escuro, tem criança que tem medo de escuro, tem criança que tem medo de muitas outras coisas. O medo, ele é muito importante, mas ele não pode ser maior do que a nossa coragem, do que a nossa fé.
Então, para você que vai voltar para a escola essa semana, fique tranquilo. A sua professora também vai sentir medo. A professora também fica com medo de chegar lá. Será que os meus alunos vão gostar de mim? Será que meus alunos vão ficar bem comigo na minha sala? Será que eu vou dar conta dos meus alunos? A professora também fica com medo. Todo mundo fica com medo. A mamãe e o papai ficam inseguros. Porém, não tem problema sentir medo. O que a gente não pode é olhar para esse medo e falar: não, eu estou com medo, então eu não vou. Ah, não, isso não. Temos que olhar e falar: não, eu vou porque eu tenho fé e eu tenho coragem. Então, a semana que vem vai começar uma nova etapa, nova sala, novos amigos, novos professores, tudo novo, tudo diferente, para você que mudou de escola, tudo diferente, mas é muito legal conhecer pessoas diferentes, é muito legal conhecer professores novos, amigos novos, escola nova, sala nova, é tudo muito divertido, muito gostoso, é muito acolhedor. Então você pode ir com toda a coragem, com toda a sua fé, porque o Senhor estará contigo, te protegendo de todo mal, o Senhor está contigo, te guardando. Então pega a sua coragem, a sua fé e vai. Não deixe o medo te parar, porque quando a gente deixa o medo ficar crescendo, 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 crescendo dentro da gente, a gente fica paralisado. A gente não consegue dar um passo à frente por causa do medo, por conta do medo. Então, não deixe que o medo seja maior que a sua fé e que a sua coragem. Você é corajoso, você é corajosa, porque o Senhor te fez corajoso, o Senhor te fez corajosa. E para você, papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, que está aí com essa insegurança também, com esse medo, que é tudo muito novo, é tudo muito diferente, principalmente para aqueles alunos aquelas crianças que estão indo pela primeira vez para a escola, os pequenininhos de 4 anos, né? Aqueles alunos que mudaram de escola, que estavam acostumados na mesma escola, com o mesmo professor, enfim, há esse medo, sim, na família, no geral. Mas eu quero direcionar você aqui, mamãe e papai, ore pelo seu filho, ore antes dele sair de casa, ore para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor blinde a mente do seu filho contra a ideologia de gênero, ore, declare para que o Senhor o guarde na saída, na entrada, na chegada, ore para que o Senhor guarde ele durante os intervalos da escola, ore para que o Senhor esteja com ele, protegendo, livrando, ore. Não tenha receio de orar com o seu filho. Ore antes dele ir para a escola. Olhe, interceda pelas escolas, interceda pela escola que o seu filho está entrando, interceda pelos professores, ore para que o Senhor proteja a escola, proteja os alunos, ore para que nada venha atrapalhar, para que nada venha acontecer de ruim. Isso vai te trazer um alívio para a sua alma, para o seu coração, isso vai trazer um alívio para os seus filhos. Ore na hora da saída com os seus filhos, na hora da saída de casa para a escola, ore com eles. Orar é constantemente, não só nesse momento, mas esse momento de ida para a escola é muito importante. Ore com o seu filho. Peça para que o Senhor guarde o seu filho. Peça para que o Senhor abra a mente dele, o coraçãozinho dele, para que ele possa absorver os conteúdos necessários, porque os conteúdos seculares são necessários para o aprendizado. Então, ore para que o Senhor faça com que ele consiga entender o necessário, mas que tudo que não provém do Senhor e que for de negativo para o seu filho, ore para que o Senhor possa repreender. Ore pelo seu filho. Ore para que ele possa, que o Senhor possa repreender a ansiedade, a dificuldade de entendimento. Ore para que o Senhor esteja com o seu filho, guardando e livrando. Isso fará com que o seu filho vá mais calmo para a escola, vá mais confiante. Isso fará com que o seu coração também descanse. Isso fará com que a sua família fique mais tranquilo. E peça para que o seu filho decore um versículo com ele. Tem crianças que ainda não sabem ler, aqueles que ainda estão sendo alfabetizados, então você pode ler um versículo e fazer ele decorar, por exemplo, simples, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala para ele que quando ele sentir medo, para ela, para ele, quando você sentir medo, filho, fala esse versículo. Quando você sentir medo, fala para o Senhor, Senhor, me dê coragem, me dê fé, vá comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, ele me prometeu que estará comigo. Ajude ao seu filho. Mesmo que muitas vezes nós pais ficamos muito ansiosos também, preocupados e com esse medo, mas não passe isso para o seu filho. Pelo contrário, ore. Ore com ele, ore pela escola, ore pelos professores, ore pelo seu bairro, ore pelas professoras, pela direção da escola, pela coordenação da escola. Ore para que haja um mover de Deus, para que haja uma proteção do Senhor
na escola, dentro da sala de aula, na saída, ore pelos alunos, pelos amiguinhos do seu filho da sala de aula, ore pelos pais dos alunos, mesmo que você não conheça, não sabe quem é, mas ore no coletivo, para todos, e assim vai dar tudo certo, porque o medo, como eu disse no começo, o medo, ele existe, e ele é necessário para poder colocar em nós limites, né? Nós precisamos ter um pouco de medo, só que o medo não pode ser maior que a nossa fé e a nossa coragem. Ore que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Deus estará com vocês, Deus vai guardar o seu filho, a sua filha, as aulas serão uma bênção. Ore para que o Senhor ilumine a mente, que ele tenha a mente de Cristo, o coração de Cristo, para que ele tenha no coração dele um sentimento de amor, de alegria, um sentimento de piedade, para que ele possa estar sempre com os amiguinhos. Ore para que o seu filho seja uma pessoa diferenciada, uma criança diferenciada, cheia de Deus, aonde ele pisar, aonde ele entrar, aonde ele chegar. Eu tenho certeza que Deus fará isso por você, pela sua família e para os seus filhos. Que Deus abençoe. Boa aula para vocês, crianças. Boa volta às aulas para vocês. Que o Senhor abençoe todos vocês e que tudo vai ficar bem. Coloque a confiança no Senhor. Tenha fé e coragem. Não tenha medo, mas tenha fé. Que Deus abençoe vocês.